queridos, mais uma vez convido vocês para meditarmos na palavra de Deus e nesta feita nós queremos falar da fragilidade do homem e do poder de Deus. O nosso texto hoje se encontra em Isaías capítulo 40, versículo de número 22 ao versículo de número 24, que diz assim: Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. O que reduz a nada os príncipes e torna em coisa vã os juízes da terra. E mal se tem plantado, mal se tem semeado, e mal se tem arraigado na terra o seu tronco, já se secam. Quando ele sopra sobre eles, e um tufão os leva como uma pragana. Tudo bem, queridos, Israel cometeu um erro grande de comparar o Deus poderoso, o eterno e soberano Senhor com os deuses falsos das nações em redor. Eles não poderiam assim fazer, pois o nosso Deus, o Deus poderoso, é incomparável. Ele é o único Deus, Senhor absoluto. Não existe nenhum Deus fora Ele. Somente Ele é o Deus eterno, o Deus poderoso. E o Senhor, então, vai revelar a fragilidade do homem. A Escritura revela como o homem é frágil e como Deus é poderoso. Em nosso texto, a primeira coisa que nós vemos é que o Senhor está assentado sobre o círculo da terra. Então notem no nosso contexto, Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para Ele como gafanhotos. Todo o universo é sustentado pelo Senhor. A terra e todos os demais planetas, todo o que orbita a vastidão do universo, então tudo isso é sustentado pelo Senhor. E o Senhor, então, Ele é soberano. O Senhor é o Deus único e que Ele reina perpetuamente, eternamente sobre a terra. Ele comanda os exércitos celestiais. Ele comanda todo o universo. E sem Ele sustentar, então, todo o universo certamente ruiria. E Ele está assentado sobre o círculo da terra. Nós lemos na Escritura: para que se saiba, desde o nascente do sol, desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou, não criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Isaías 45, verso 6 e o verso 18 também. Então notem nesse texto que o Senhor está dizendo que todas as coisas foram criadas por Ele. E nada pode ser criado sem o seu poder, sem a sua autorização, sem a sua ordem. Nada se fez sozinho. Deus criou a terra e diz que não a criou vazia. Ele colocou todas as espécies na terra. E por quê? Porque Ele é o Todo-Poderoso, porque Ele é o Senhor. E Ele diz então que formou a terra, não a criou vazia, mas a formou para quê? Para que fosse habitada. Ele diz: eu sou o Senhor e não há outro. Somente Ele é Deus, somente Ele é o Senhor Todo-Poderoso. E Ele diz: não há outro, para que todos saibam que não existe outro Deus. Somente o Senhor Todo-Poderoso é quem pode criar. Ele criou todas as coisas que existem. O Senhor eterno criou o universo. E sem Ele nada poderia subsistir. Mas também a palavra de Deus vai nos mostrar que os moradores são para Ele como gafanhotos. Então veja só, o que é um gafanhoto? Um gafanhoto é um inseto
que pode ser facilmente esmagado. Então o Senhor compara os moradores da terra como gafanhotos. O que isso mostra? Em relação ao homem, mostra a sua insignificância, a sua fragilidade diante do Deus Todo-Poderoso. Eles são comparados a insetos que podem ser facilmente esmagados, destruídos. E todos são seres criados do barro. São pó e sem nenhuma utilidade sem Deus. Se não tiver Deus, o ser humano não tem utilidade, né? O ser humano não tem razão para viver. Somente Deus pode nos dar realmente a razão para viver. O Senhor, Ele é o Criador do homem. Ele fez o homem. Ele assevera dizendo em Isaías 45, versículo de número 12. Eu fiz a terra e criei nela o quê? O homem. Veja só, eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu o fiz. As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Veja bem, o Senhor está dizendo que Ele fez o homem, as suas mãos o fizeram. O Senhor criou o ser humano, e Ele está deixando claro, enquanto muitos estão à procura de outros deuses, de outra fonte, de onde viemos, o Senhor está dizendo, eu criei o homem, eu coloquei ele na terra, eu fiz os céus, eu sustento todas as coisas. Então somente o Senhor é o Deus poderoso, e os moradores da terra são para Ele como gafanhotos. Facilmente podem ser esmagados. O Senhor é o único Deus poderoso, e que os homens possam realmente reconhecer a soberania, a autoridade e poder de Deus, porque somente Ele é Deus eterno e todo-poderoso. Mas a palavra de Deus também diz, no nosso texto, que Ele estende os céus como cortina. Olha só o que isso significa. Isso significa que todo o universo está à disposição do Senhor. Não só este céu que nós vemos, mas o céu e o céu dos céus. Todo o universo está à disposição do Senhor. Ele diz que Ele faz com ele o que Ele quiser. Ele estende os céus como cortina. Olha só, é Ele que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda. Para quê? Para neles habitar. Então o Senhor habita os céus, o lugar celestial, né? Os céus estão à disposição do Eterno, do Todo-Poderoso, Senhor absoluto. Assim, os seres humanos e os céus são criação do Senhor. O Senhor sabe das medidas. Ele conhece as medidas dos céus. Diz que Ele mediu os céus a palmos. Ele conhece a sua criação. Ele sabe da extensão. Ele sabe da sua imensidão, do seu tamanho, né? Porque o Senhor Deus é o Criador de todas estas coisas. O Senhor estende os céus como cortina. O texto diz também que o Senhor desenrola os céus como tenda e habita neles. O Senhor habita no celestial. O Senhor habita no excelso. O Senhor habita nos céus, no grandioso e glorioso, né? E o Senhor faz com que projete luz dos céus à terra. Mas o Senhor quiser também, Ele projeta a escuridão. Veja só em nosso texto de Isaías capítulo 50, versículo 3, ele diz, eu visto os céus de negridão, pô-lhe-ei um saco para a sua cobertura. O Senhor pode trazer escuridão, se Ele quiser, mas o Senhor traz luz. O Senhor abençoa os povos com a luz dos céus a cada dia. Cada manhã o sol brilha para nós. Mas se o Senhor também quiser derramar negrura, se o Senhor quiser derramar escuridão, Ele pode derramar escuridão, porque o Senhor tem poder. A sua palavra é poder. E quando Ele fala, as coisas acontecem. Ele chamou as coisas inexistentes como se elas já existissem. Ele as chamou e todas vieram à existência, porque somente o Senhor é o Criador. Mas a palavra também diz que Ele reduz os príncipes a nada.
né? Todos os príncipes, aqueles que se julgam ser os maiorais, aqueles que se julgam ser os poderosos, ele considera como nada. E com isso, o que nós podemos notar? Nós podemos notar e perceber a inutilidade do homem diante de Deus, porque o Senhor, o Criador, tem todo o poder, e o homem não pode contra o seu Criador, né? E ele começa então dizendo que ninguém pode subsistir diante dele, porque, como que ele diz isso? Que reduz os príncipes a nada. O nosso texto diz aqui, o que reduz a nada os príncipes, e torna em coisa vã o juízo da terra. Então, o Senhor começa falando de quem? Nosso texto diz assim: é Ele o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar, que reduz a nada os príncipes e torna em coisa vã o juízo da terra. Notem, irmãos, notem, amigos, que o Senhor, Ele considera todos os maiorais como se fosse nada. O que isso significa? Que não adianta o ser humano se achar maravilhoso, não adianta o ser humano se achar poderoso, né? O Senhor é quem tem realmente o poder, o Senhor é quem controla, o Senhor é quem determina todas as coisas, tanto o dia do nascimento como o dia da morte. O Senhor tem tudo sob o seu poder, e Ele pode então controlar todas as coisas. E o Senhor mesmo diz: ai daquele que contende com seu Criador, o caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou: que fazes? Ou a tua obra não tens mãos? Isaías 45, versículo de número 9. E esse mesmo entendimento o apóstolo Paulo também tinha, né? Ele falou também desta mesma coisa aos romanos, aos irmãos em Roma, né? Ele diz então que o homem ele não tem direito de replicar a Deus, de interrogar a Deus. E ele pergunta dizendo: mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura coisa formada dirá o que a formou: por que me fizeste assim? Então, será que uma criação, um ser criado, né, ou digamos que um vaso que alguém faça, que o oleiro faça, ele vai poder interrogar o oleiro, dizer: por que você me fez assim? Você poderia ter me feito de outra maneira. Tem pessoas que ficam até dizendo que o ser humano, se ele fosse criar, ele teria criado, né, determinados órgãos em outros locais, querendo questionar o poder de Deus, querendo questionar a autoridade do Senhor, a soberania do Senhor, querendo questionar o Criador, mas somente Ele é o Criador. E aí o apóstolo Paulo diz: quem és tu, ó homem, que replicas a Deus? Porventura a coisa formada dirá o que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso de honra e outro para desonra? Né? Então, por que você replicas a Deus? Porque todos são como nada, todos são coisa vã diante do Deus poderoso. Nós somos o barro, né? Nós somos frágeis. E o profeta Isaías declara: todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera menos do que o nada e como uma coisa vã. Isaías capítulo 40, versículo 17. Olha aí, né? O Senhor os considera menos do que o nada. O que é o nada? O nada é nada. E a palavra está dizendo que ele considera menos do que o nada. Então quer dizer, o nada ainda é maior do que o que ele está dizendo que nós somos. Menos do que o nada. O que isso significa? Significa que nós somos frágeis, que não podemos nos opor ao Criador, acharmos que somos poderosos. O Senhor está demonstrando que sem Ele, nada nós seremos. Nós seremos menos do que o nada. Então não seremos nada. E o Senhor, Ele não só fala dos príncipes, né, que Ele reduz a nada, mas Ele também fala dos juízes da terra.
torna em coisa vã os juízes da terra. Nosso texto base que nós lemos no início, né, vai dizer que o Senhor torna em coisa vã os juízes da terra. Então aqueles que pensam agir com justiça, aqueles que pensam ter aplicado as leis e punido os opressores, punido os marginais, punido aqueles que eles acham que cometeram algum crime, né, ou que realmente tenha cometido algum crime. Então o Senhor diz que todos são inúteis diante do Senhor. Por quê? Porque a justiça humana, ela é nada diante do Senhor, né? Somente o Senhor realmente é justo. Somente o Senhor faz as coisas serem realmente retas. E todos os juízes da terra são inúteis diante do Deus poderoso. Assim a Escritura nos diz: eis que as nações são consideradas por ele como a gota dentro de um balde, e como o pó miúdo das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como uma coisa pequeníssima. Isaías 40, versículo de número 15. Olha aí, o Senhor considera as nações como uma gotinha, uma minúscula gota, dentro de um balde. Então, o que são as nações? São nada diante do Senhor. Que pode fazer uma nação contra o Senhor? Eles não podem fazer nada, porque o Senhor é quem que tem poder. Todo o poder emana do Senhor, né? O Senhor, somente Ele é o Todo-Poderoso. E o homem é efêmero, o Senhor é eterno, e o homem é efêmero, quer dizer que ele é passageiro, né? O homem, rapidamente, ele se vai. Ele mal nasceu, mal cresceu e já se foi, né? Rapidamente, o ser humano sai desta terra. O mortal, ele não pode ser comparado com o imortal. Ele não pode ser comparado com Deus, porque o mortal, ele morre. E o imortal, que o Senhor é imortal, ele jamais pode morrer. Seus dias se passam como o pó, como a palha, ou seja, os dias do homem se passam como o pó, como a palha que o vento espalha, né? Mal é semeado, mal nasce e já não existe mais. Sobre isso, vejamos o que o profeta Isaías vai declarar. Ele diz: uma voz diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como a flor do campo. Seca-se a erva, e cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva, e cai a flor. Porém, a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Isaías 40, versículo 6 a versículo de número 8. Olha aí. Assim como a erva é o ser humano. Ele diz, na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Ou seja, nós vemos uma flor que sai, que brota, linda, e admiramos, e no dia seguinte ela já está murcha. E logo em seguida ela seca e ela cai. Assim também é o ser humano, né? Como o ser humano é efêmero, como ele é passageiro. Somente do Senhor procede a salvação, somente do Senhor procede o livramento. Ele garante a vida eterna. E por que ele garante? Porque Ele é o único Deus poderoso, Salvador. É o único que pode salvar. Assim, o que Ele faz? Ele convida a todos que voltem os seus olhares para Ele. A fim de quê? A fim de serem salvos. De modo que diz a Escritura, olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Isaías 45 e 22. Então note aí que o Senhor está dizendo que Ele é o único Deus, que não há outro, e que, portanto, olhem para Ele. Não olhe para o que o homem pode fazer. Não olhe para o que os ídolos podem fazer. Não olhe para que nenhum ser desta terra pode fazer. Mas olhe para o Senhor Deus Todo-Poderoso. Exércitos angelicais são nada diante do Senhor. Somente o Senhor é o Todo-Poderoso.
e Ele reina soberano, Ele reina eternamente. Assim, irmãos, assim, amigos, nós vimos a fragilidade do homem, mas também nós vimos o poder de Deus. Na Escritura deixa claro que o homem é frágil, que o homem é passageiro, que o homem seca-se como a flor, como a erva, mas o Senhor permanece eternamente. Que o homem é o barro, que o homem é o caco, que o homem é o pó, e que Deus é o Todo-Poderoso, que dele emana todo o poder, e o ser humano nada pode fazer sem o Deus Todo-Poderoso. Deus realmente é o juiz justo, Ele é o justo juiz. E nós vimos que foi revelado aí quão frágil é o homem, e como este homem está perdido sem o Salvador. Por isso ele diz: olhai para mim, todos vós, e sereis salvos. Somos o pó, do barro veio a nossa composição. Nós fomos constituídos do barro, o Senhor nos fez, o Senhor nos afeiçoou do barro. Um dia certamente iremos voltar ao pó. Mas aqueles que confiam no Senhor serão viçosos e produzirão frutos que permanecem para a vida eterna. Somente o Senhor pode garantir que nós possamos frutificar para a vida eterna. E só podemos frutificar no Senhor, se estivermos no Senhor. Portanto, olhemos para o Senhor, confiemos nele a cada dia, porque somente Ele é o Deus eterno e todo-poderoso. Que Deus nos abençoe. Até a próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Amém.